O programa a seguir é livre para todos os públicos. Viver de bem com a vida não é viver sem dificuldades, mas sim saber conviver com elas, sem jamais pensar em desistir. Amigos da TV Zoom, estamos iniciando mais um Atualidade Espírita. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que reúne 15 casas em Nova Friburgo. Casas estas que estão sempre de portas abertas, para instruir, informar e, acima de tudo, acolher todos aqueles que desejarem conhecer um pouco mais desta doutrina que tanta consolação traz para as nossas almas. Hoje nós temos como convidado o nosso amigo, o nosso companheiro de trabalho da Associação Espírita Fraternal, Cláudio Vidal, que gentilmente aceitou o nosso convite. Muito obrigada, Cláudio. Nós queríamos que você iniciasse a sua apresentação cumprimentando os nossos telespectadores. É sempre um prazer muito grande e, como eu sempre digo, uma responsabilidade também falar da doutrina espírita, porque ela nos traz a consolação, nos traz o esclarecimento, ela consegue retirar as dúvidas que possamos ter, né? Porque ela é uma tríade, como eu sempre digo. Ela é ciência, religião, uma amparando a outra. E a filosofia, fazendo o suporte das duas para que ambas possam caminhar em consonância, esclarecendo e indo até aonde uma consegue, dentro do que a outra também pode nos trazer. Ou seja, é muito importante. E o tema dessa tarde, né, o tema de hoje, no caso, né, nós vamos falar sobre das penas e gozos futuros, a contabilidade espírita, né? Porque nós temos sempre muita preocupação com a contabilidade física, com a economia, e não é de se fazer que realmente nós temos que ter, mas nós precisamos lembrar que somos seres que estamos de passagem e que nós vamos levar para o mundo espiritual tudo aquilo que, na verdade, não tem nenhum tipo de quantificação em moedas no plano físico. É as nossas virtudes, é o bem que praticarmos, é o amor ao próximo, é o doar-se, é o dar-se, enfim, fazer tudo isso desinteressadamente pela vontade de poder ser útil e servir à causa cristã. E é isso que vai fazer com que nos autoiluminemos e possamos caminhar por trilhas mais bonitas, estradas mais suaves, para que possamos evoluir e ascender cada vez mais. Então, esse tema que você escolheu é muito interessante e muito importante para a reflexão das penas e gozos futuros, a contabilidade espírita. O que nós percebemos? Que desde as épocas primitivas, o homem sempre se preocupou com o futuro, não é? E além da vida, né? E algumas civilizações sempre enfatizaram que os deuses eram bravos e que cobravam com castigos eternos ou então com gozos maravilhosos, né? E até hoje a gente vê algumas religiões que ainda se baseiam nesses dogmas, né? Vamos dizer assim, e imprimem a certeza de gozos fantásticos para aqueles que observarem as regras impostas por essas religiões. E também nós percebemos, quando nós vamos estudando a história das religiões, percebemos que, por exemplo, houve uma época em que havia as indulgências, né? Você comprava o seu pedacinho no céu, né? Então, se você aceitasse determinados preceitos impostos pela religião. E essa ideia de penas e gozos eternos, né, ela não está em consonância com a doutrina espírita, né, Cláudio?
Como é que você poderia explicar por quê? Bom, primeiramente, nós vamos encontrar numa das obras, que no caso é a quarta obra de Allan Kardec, né, nosso codificador do Espiritismo, que é no livro Céu e Inferno. Nesse livro está tudo muito bem explicado, de maneira ampla, profunda e de uma maneira racional, lógica, tudo aquilo que acontece. Nós temos que ter em mente que o homem sempre teve e sempre terá. E qualquer ser da criação, porque toda forma é humana, é humanoide, de acordo com o que dizem os espíritos milenares, os espíritos iluminados, né? Ou seja, em toda a criação do universo tem essa forma de ser humano. E como tudo nasce e vem criado do amor de Deus, né? Essa é a primeira resposta, por isso que nós sempre tivemos essa sensação da divindade em nós. E sempre essa necessidade de adoração. O que acontece é que, voltando aos tempos primórdios, lá na Idade da Pedra, depois mais à frente em outras eras, onde o homem vai se desenvolvendo, nós temos que entender que a capacidade de entendimento do homem está ligada diretamente ao intelecto e à sua moralidade. E aquilo que ele vai adquirindo, vai fazendo o seu novo alicerce. Um dia, a terra, Pachamama, foi considerada deusa. Depois, mais para frente, o sol era um deus para várias civilizações. Depois, nós vamos ver que eram deuses também o trovão, o raio, e por aí afora, elementos da natureza colocados como Deus, porque o homem não o compreendia. Depois, mais para frente, um pouco mais evoluído, mas também corrompido pela questão do orgulho, da vaidade e do egoísmo, ele começa também a criar deuses guerreiros, Minerva, Apolo, Júpiter, e por aí vai, criando esses deuses, porque era necessário. E aí o Espiritismo vem nos explicar o que seriam esses deuses sanguinolentos, senão os espíritos obsessores, ou grupos de espíritos, como na passagem onde Jesus pergunta àquele garoto que está sendo possuído, no caso, né? Era uma obsessão gravíssima, ele pergunta quem sois vós e eles respondem, somos legião, porque somos muitos. Ou seja, então, nesses tempos, o homem sempre teve essa vivência, como também ele sempre teve guardado dentro de si, porque é na sua consciência, que, de acordo com a questão 621 do Livro dos Espíritos, aonde que Deus soprou a sua lei? A resposta é curta, na consciência do homem. Ou seja, nós sabemos sempre o que é certo ou o que é errado. Mas as coisas vão se encaminhando. E é lógico que as sociedades vão evoluindo, as situações vão mudando. A gente vai ver lá atrás, no início, no povo judeu, né, que eles tinham 7 tipos de céus, sendo que o último era o maior de todos. Nós vamos perceber também que os muçulmanos, né, eles têm 9 tipos de céus, que o 9º é o maior de todos. Nós vamos ver que Ptolomeu de Alexandria, né, grande astrônomo, ele diz que existem 11 céus, onde o último de todos, o 11º seria o Empírio, e que até hoje tem esse nome, lugar reservado aos deuses. Na teologia cristã é diferente, ele cai para 3 céus. O primeiro é esse céu que nós estamos aqui agora respirando, o segundo é onde contém os astros, e o terceiro é onde está a divindade e todos aqueles que vão para o céu. Por isso que eles dizem que Paulo foi arrebatado para o terceiro céu, de acordo com a teologia cristã. Nós vamos reparar que o homem só dá testemunho daquilo que conhece. E se a gente for percebendo e analisando, todos esses céus, bem como os infernos criados, eles são todos potencializados nas situações materiais que o homem buscava. Sim. O céu, para os judeus, era a terra prometida, era o paraíso, com água, fartura, paz e com a sua raça vivenciando aquele local. Para os muçulmanos, são as 11 virgens, é o maná, é o leite, é a alimentação, ou seja, tudo aquilo que lhes faltava e que era o objeto do desejo deles. Porque, à época, eles não tinham um condicionamento espiritual para ver além daquilo.
Tanto que Moisés vai trazer as leis de Deus, né, o Decálogo, que é uma lei universal e por isso ele é de suma importância, mas também ele vai trazer uma legislação civil mais avalizada, mais equilibrada, apesar de ainda permitir a lapidação e a pena de morte. Mas temos que compreender, né, que eram outros momentos. Um povo que estava 400 anos cativo, um povo que estava 40 anos no deserto, um povo que era insubmisso e era o primeiro povo a reconhecer um Deus único. Era todo o início de uma estrada. Tanto é que Moisés tinha na sua consciência que o Messias viria através da sua mediunidade, através da sua capacidade. E 1.200 anos depois vai vir Jesus, quando aquela sociedade já está mais equilibrada, quando aquele agrupamento já está mais preparado para receber uma alimentação espiritual, um primeiro contato com o céu. Mas não o céu como eles compreendiam. Sim. E também o inferno foi assim. Ele foi criado de maneira, né, o Hades, o Tártaro, como também para os gregos o Olimpo, que era o lugar máximo dos deuses. Mas a questão cristã ficou mais complexa. O inferno pagão, ele era mais individual. No inferno pagão existiam a roda de Ixion, a pedra de Sísifo, o tonel das Denaides, locais de sofrimento e provação individuais. Como também existiam os planos, os campos elíseos, sim, onde aquelas pessoas viveriam também uma vida material, só que em plenitude de bonança. E aí a gente percebe que, mas no inferno cristão, a coisa fica mais complicada. Existe um caldeirão gigantesco onde as pessoas queimam o tempo todo sem serem consumidas, sentindo toda a dor, e é colocado ali todos aqueles, independente do tipo do erro. Ou seja, pegou todos o legislador e jogou ali dentro. Não importa se é um grande erro ou se é um pequeno erro. Já na doutrina pagã, ela era de acordo com o erro e o temperamento do ser. Apesar de ser eterna, ela era um pouco mais justa. Sim. E nós vamos ver também que os anjos retiravam a tampa dos caldeirões para que Deus pudesse apreciar o sofrimento dos homens. Bom, isso entra em contradição até com o que diz lá em Lucas e Mateus, né? Se vós que sois maus, como sois, quando um filho seu pede pão, vocês não dão uma pedra, será que Deus, o amor, seria menos cuidadoso, menos atencioso, menos amoroso que suas criaturas? Então, realmente, a gente percebe. E nós vamos ver que no inferno, uma coisa bem interessante, no inferno pagão, Plutão é o deus que toma conta daquela região, que ele ganhou como missão. Ele não é mau. A sua tarefa é impedir que os maus saiam dali ou não cumpram as suas penas. Já no inferno cristão, foi trazida a figura de Satã. Aquele que, além de tentar, além de aliciar, além de buscar criar meios para que as pessoas caiam, ele se compraz no sofrimento, aumentando o seu exército, fazendo com que cada vez mais pessoas se tornem decaídas para que não possam ascender aos céus. Mas, de alguma maneira, é uma criação também para criar uma certa desculpa para as falhas dos homens e termos alguém a quem culpar, como a gente sabe que ainda acontece até hoje. Aconteceu aquilo comigo, foi o capeta, foi Satanás, foi isso. Não é bem assim. O Espiritismo não explica tudo isso. Ninguém veio para fazer o mal. Mas se nós entramos em sintonias erradas, nós vamos atrair aqueles irmãos menos felizes, de acordo com as nossas viciações, com os nossos pensamentos, de acordo com aquilo que estamos buscando. Se saímos à rua em busca de auxílio ao próximo, em busca de ajudar, temos olhos atentos para o irmão que está passando pela gente na rua, estamos com os ouvidos atentos para escutar alguém que possa estar sofrendo e ali de alguma maneira intervir, nós também conseguiremos. Sim. Por causa da sintonia, e a espiritualidade amiga vai nos amparar. Mas, na verdade, nós damos o primeiro passo. Nós abrimos as portas do nosso coração através da sintonia. Aí, depois, começa o conluio,
começa aquela situação toda que nós já conhecemos, né? E que vai da obsessão simples, da fascinação, até chegar à possessão, e que é terrível para os seres humanos. Uma outra coisa que nós encontramos, no capítulo 2 do Evangelho, segundo o Espiritismo, existe uma informação que diz assim: com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser um simples artigo de fé, torna-se uma realidade material contada por aqueles que já deixaram este mundo, trazem o seu testemunho através da mediunidade, dizendo-se ditosos ou infortunados, e reconhecem que aí está a verdadeira justiça de Deus. Quer dizer, através das comunicações mediúnicas, nós temos o relato daqueles que partiram para o outro lado e que nos dizem se estão bem ou mal, de acordo com, como você disse, de acordo com o que eles fizeram numa existência anterior, né? Então, eu pergunto para você, qual é o objetivo dessa justiça divina? A justiça divina, Nancy, ela visa, primeiro, a pacificação do indivíduo. Segundo, que ele possa se redimir. Né? E, em terceiro, que ele possa reconstruir. Aí nós vamos ver que no Espiritismo ele nos traz lá arrependimento, expiação e reparação. Reparação, É necessário isso. Agora, como isso vai se dar? Existem centenas de fórmulas, existem centenas de caminhos. Até porque a justiça divina, e aí nós vamos poder ver em várias obras acessórias, principalmente nas obras de André Luiz, que são muito interessantes, mas nós vamos nos socorrer mais uma vez do livro O Céu e o Inferno, que ali Allan Kardec ele tem diálogos, né, com os espíritos felizes, com espíritos sofredores, com suicidas, com espíritos endurecidos, com espíritos arrependidos, com espíritos que estão vivenciando todo tipo de desalento, ou seja, ele consegue fazer um compêndio perfeito da situação sob a ótica daquele que está do lado de lá, da fronteira. Entendi. Porque, na verdade, não existe a morte. Sim. Só existe a vida. Ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados. Mas essa justiça, ela é sempre questionada. E qual o tempo, então, que ela dura? Por que ela vai durar tanto tempo? Por que Deus permite que o ser pense que ela é eterna? Isso é uma forma de punição? Não, isso é uma forma de educação. Primeiro, porque muitos dos nossos irmãos não têm nem consciência de como estão. Não têm nem consciência que desencarnaram. Sim. Estão vivenciando momentos de dor, de sofrimento, seja ele perispiritual ou moral, ou até mesmo psíquico. Nós vamos ver também que o que acontece na justiça divina, ela é simples. Se você compreendeu que errou, se arrependeu verdadeiramente, porque ninguém vai enganar Deus. Você vê que no livro Nosso Lar, né, quando André Luiz questiona a Clarencio, né, e a Lísias, ele diz, olha, mas aqueles irmãos estão pedindo, ele diz, André, eles não estão preparados, porque eles tinham olhos de ver, de compreender pela questão do peso perispiritual, das emanações energéticas e toda aquela sintonia, mas eles fazem a vontade de André, porque eles não perdem também a oportunidade de explicar, e ele também não estava questionando de maneira a ser, vamos dizer, como é que pode colocar a palavra, invasivo, ou porque estava duvidando, não, ele estava questionando por questão de misericórdia, e como em tudo... Sensibilizado com aquela situação. Sim, como em tudo, e ele estava no aprendizado também, e como em tudo sempre cabe a misericórdia do Pai, porque como disse Jesus a Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, o que nós vamos perceber? Que eles jogam as redes, quando eles seguram não conseguem, desfaz a rede. Então, ninguém vai enganar a Deus. E o que acontece? Se o homem, a pessoa que está naquela situação, aquele espírito, tiver realmente se modificado, não estiver mais revoltado, ele estiver angariado qualidades de arrependimentos e mudança de propósito, ele será auxiliado e a pena dele acaba. Aquela situação dele se desfaz e ele vai ser preparado para outra reencarnação no tempo necessário. Se ele não está ainda
imbuído desse sentimento, se ainda não se modificou, ele vai continuar lá. Se ele é rebelde, revoltado e ainda se diz lutar contra as ordens, contra os trabalhadores do Cristo, contra Deus, se revolta cada vez mais complica a situação dele. Mas ele, uma hora, vai ser também alcançado pela misericórdia do Pai. E ele vai reencarnar, ainda que de forma compulsória, mas ele vai reencarnar para que ele possa também ter as suas conquistas, para que também ele possa vivenciar e ter a sua oportunidade no mundo das formas de poder evoluir. Ainda que ele fracasse, que ele erre, mas Deus está esperando somente uma oportunidade. Deus não está nunca preocupado com nossos erros, Nancy. Porque Ele sabe que quando erramos, esculpimos em nós mesmos, Sim. ali, a justiça de Deus. Porque nós precisamos reparar os nossos erros. Independentemente da cobrança, a nossa consciência vai nos cobrar. Pode ser que a princípio não. Estamos tão atrasados, ignorantes, que não percebemos. Sim. Mas conforme nós caminhamos, evoluímos e vamos andando na direção do amor e vamos nos auto-iluminando, alguns pontos que ficaram lá atrás ainda nos incomodam, a ponto de não deixar com que, às vezes, possamos ascender a regiões maiores. E muitas das vezes já temos créditos. Sim. Mas nós mesmos temos dentro de nós algo que ainda nos incomoda. E aí nos é revelado. Muitas das vezes é até dito, olha, você já está tudo certo com isso aí. O problema é que você não consegue aceitar. E aí você já modificou, já não está mais nas questões das reencarnações compulsórias, né? Também já passou das reencarnações propostas. Você já está nas reencarnações livres, que é somente para missionários e espíritos que já estão em campo franco de evolução, como Divaldo, Chico e outros mais, que nós vemos aí, Gandhi, Madre Teresa, para não dizer somente dos nossos irmãos da doutrina espírita, né? Então nós vamos ver que aí esse irmão vai pedir um tipo de missão para que ele possa desenvolver. É lógico que ele também sofre todos os ataques, é lógico que ele vivencia também, ele pode fracassar, é lógico que ele pode cometer falhas, mas é muito difícil por ele já estar embasado e já estar vivenciando amor. Mas nós estamos colocando isso para explicar que somente nos mundos divinos o mal não tem mais nenhum tipo de acesso. Ou seja, até nos mundos felizes ele ainda tenta de alguma maneira, mas é muito tênue. No mundo de expiações e provas, nós estamos vendo, não precisa nem dizer, e no mundo de regeneração ainda também o mal vai existir, para que nós possamos realmente continuar a nossa solidificação, a nossa estratificação da vontade de servir, de fazer o bem pelo bem, de amar por amar, de perdoar por perdoar e de querer realmente servir a seara do Cristo Jesus e seguirmos adiante. Então essa justiça, ela é uma justiça equânime. Ela é diferente da justiça dos homens. E não poderia ser de outra maneira. Né? Apesar que os homens também criam, conforme a evolução, eles vão adequando cada vez mais as penas, de forma que possa também tratar com mais humanidade os nossos irmãos que estão maus. Porque ninguém é mau. Eles estão equivocados. É como diz o Dr. Bezerra de Menezes, é que o amor adoeceu e se transformou em ódio. Então eles ainda estão vivendo essa fase. Mas que eles também vão, em algum momento, ter esse despertar. E é aí, nesse despertar, que a semente começa a germinar e as raízes, por mais fracas que sejam, vão entrando no solo, no terreno amoroso, e ali o homem vai compreendendo, né? E ele vai se desenvolvendo e vai crescer até poder chegar, como todos nós esperamos um dia, a trabalhadores mais eficazes da doutrina do Cristo, e um dia nós seremos como Jesus. Como o próprio Mestre disse, sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Ou seja, ele não limitou tão somente a ele. Então, aí nós poderíamos fechar essa tua fala dizendo o seguinte, que a justiça divina está nas sucessivas reencarnações, Sim, né? É necessária. É necessária. Porque todas elas estão interligadas. Nós viemos, de repente, nesta encarnação, para resolver o problema A, que é o principal. Que às vezes foi de uma encarnação próxima, ou a outra mais antiga, ou até já de muito tempo. Mas isso só se dá quando nós temos já condições de resgate. Sim. Ou seja, nós temos créditos
nós temos já condições de poder pagar aquela questão. E ela vai ser paga de acordo com aquilo que se apresente, ou seja, de acordo com o nosso também entendimento. Então nós vamos lá vivenciar um momento, nós vamos resolver aquela situação. E tem outras pequenas situações, outras pequenas, vamos dizer, tempestades que acontecem às vezes, né, que também fazem parte, são as, vamos dizer assim, questões mais antigas ou até mais recentes, que também nós já temos condições, e já que nós também fomos adquirindo esse crédito, fomos atenuando. Ou seja, sim, como diz Divaldo muito bem, todo bem que fazemos atenua o mal que praticamos. Sim. É sempre assim. É lógico que tudo é de acordo com certas situações, né? Uma vez nós vimos uma situação no centro espírita onde frequentávamos, no Rio de Janeiro, em Irajá, e um companheiro nosso estava lá vivenciando um momento e ele conseguiu resolver certas situações e, infelizmente, ele, em 2 semanas, desencarnou. A família ficou muito triste, apesar de ser espírita, ficou muito sentida, falou, poxa vida, agora que nós estamos conseguindo resolver várias situações, nós conseguimos tudo de ordem material, como sempre, normalmente, mas fazia parte. Mas não era coisas, eram situações da escola dos filhos, da faculdade, da saúde, aquilo tudo, e ficou aquele sentimento pesado, né? E um belo dia ele deu uma mensagem. Ele falou o seguinte, mulher, como ele sempre a tratava brincando, né? E falou uma outra situação que agora eu não me lembro, pare de contestar e reclamar. O que estava reservado para nós era algo muito maior, muito mais complexo, muito pior. Eu iria ter naquela noite um infarto, mas não iria desencarnar. Desse infarto haveria um AVC, onde eu ficaria na cama durante 10 anos, resgatando erros do pretérito, e você ao meu lado. Depois dessa situação, aconteceria um fator com você, onde você ficaria doente e ficaria internada durante 2, 3 anos, para depois o seu desencarne. Nossos filhos não teriam acesso à faculdade, teriam que parar para começar logo o trabalho, a situação toda ia se deteriorando e se complicando. Mas nós retornamos, modificados. E a nossa tarefa era fazer um pequeno trabalho no bem. Mas tomamos gosto pelo Cristo. E nós nos modificamos. E fomos cada vez mais aprofundando as raízes no cristianismo redivivo. Nós fomos cada vez mais bebendo da água da caridade, da fraternidade e do perdão das ofensas. Ao ponto de nossos credores que estavam do outro lado começar a ver na gente a mudança real. E através de desdobramentos, de situações que foram feitas e através de sonhos, que nós não compreendíamos bem, estávamos ali aparando arestas do passado. E aí, pela bondade do Cristo, pela misericórdia, mas eu precisava passar, porque era uma questão minha. E como também eu não teria mais, nesse momento, utilidade de continuidade, de crescimento no plano físico, eu poderia desenvolver as capacidades e as minhas potencialidades no plano espiritual, onde cá estou. Então, mulher, eu lhe imploro, pare com as lamúrias, siga em frente, pois tu ganhaste uma moratória e nossos filhos vão poder continuar. Como nós conseguimos modificar essa situação, nós fomos um pouco mais além. Que bom. Vital, nós vamos pedir licença a você e aos nossos amigos para fazer um breve intervalo, mas já voltamos já. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030.
Amai-vos uns aos outros. Fazei aos outros o que gostarias que vos fizessem, pois se assim fosse feito, não haveria na terra ódio, dor e sofrimento. Diria mais, não haveria pobreza, pois do supérfluo da mesa do rico, muitos pobres seriam alimentados. Queridos amigos, estamos de volta, hoje conversando com Cláudio Vidal sobre as penas e gozos futuros. Cláudio, eu te pergunto, nós estávamos falando das sucessivas encarnações e todas elas são solidárias, certo? Sim, todas são solidárias e todas são planejadas. Não existe reencarnação aleatória. Não existe essa situação de, voltou. Sim. Não é assim que funciona. Elas são solidárias por quê? Porque conforme nós vamos evoluindo, conforme nós vamos caminhando na direção do entendimento, da compreensão e da busca do nosso próprio eu, e nós vamos, então, ali vivenciando novos momentos. Tanto é que as encarnações são solidárias porque nós vemos que muitas das vezes nós podemos dar continuidade aos nossos trabalhos, dar continuidade àquilo tudo que nós iniciamos, que outro irmão pegou daquele estudo, daquele material e levou adiante, e outros mais. Né? Existe uma situação interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é Cáritas. Ele diz que se sente muito lisonjeado por ver muitos irmãos no plano espiritual pedindo a oportunidade de reencarnar sob a sua bandeira para poder dar continuidade aos seus trabalhos. E aquilo faz com que ele se sinta muito feliz. Sim. E nós também, por exemplo, os homens de gênio que estão trabalhando para fazer melhorias, esse trabalho seria perdido? É lógico que não. Ele vai ter continuidade aqui no plano físico. E é lógico que nós sabemos que o plano físico é o lugar melhor para que possamos alcançar os êxitos e para podermos aplicarmos aqui na escola terrena tudo aquilo que nós estamos aprendendo, vivenciando. Porque aqui nós temos como quantificar o tempo, quantificar o trabalho, quantificar os valores e por aí afora. Mas também temos que sempre lembrar, para não esquecer, fazendo um adendo, que também podemos evoluir no plano espiritual. Sim. Tal fato acontece com Segismundo, né, que ele está no livro Missionários da Luz, né, e ele explica muito bem a situação desse nosso irmão que tirou a vida de Adelino, Raquel, em outra encarnação, e depois ele, através do seu trabalho nas regiões inferiores, de forma voluntária. Deus não impede ninguém de fazer o bem em lugar algum. E ali ele começa, ele se arrepende do que ele fez. É aquele caminho de sempre, o arrependimento, a expiação, ele sofre, mas ele começa a ter misericórdia dos outros companheiros. Ele não entra na questão do julgamento, de julgar, eu também estou aqui, você... Não. Ele coloca sempre que eu mereço estar aqui porque eu fiz realmente. E tenta ajudar o próximo. E ali ele vai criando créditos, ele vai ser socorrido, auxiliado, e ele vai reencarnar. Isso tudo está nesse livro maravilhoso, né? Missionários da Luz, e explica aquela situação toda. E quem já leu sabe que Segismundo tirou a vida de Adelino por ciúmes, por cobiça da Raquel, e a Raquel acabou se prostituindo, caindo numa situação totalmente infeliz por causa desse irmão. E agora eles receberiam esse irmão. Olha a solidariedade das reencarnações aí, de uma forma comprovada. Ele agora receberia Segismundo, Adelino e Raquel como seus pais. E ele, ao seu turno, resgataria. Ele sofreria de problemas estomacais por causa da facada e também teria problemas coronários mais à frente. Mas, se ele, que seria amparado pela espiritualidade inimiga, como todos nós somos, mas ele seria amparado de uma maneira mais, vamos dizer, efetiva, pelos créditos também que ele criou. Então, não é preferência a questão, mas todos nós somos amparados o tempo todo. Temos um mentor espiritual, temos amigos espirituais, espíritos familiares que o tempo todo estão velando e zelando por nós. Nós temos que compreender que eles não podem tomar o nosso lugar. Sim. Seja para receber a educação ou seja também para decidir. Porque aí eles estariam sendo obsessores e não espíritos amorosos, orientadores.
eles podem sim nos intuir, mas a decisão O nome será já diz, nossa. eles são orientadores, né? Nós temos o livre-arbítrio. Sim, então nós vamos compreender essa parte. Aí o que acontece? Esse irmão Segismundo, ele vai ali vivenciar. Se ele não se revoltasse, se ele não se virasse contra, se ele continuasse o trabalho no bem, se ele seguisse tudo aquilo, ele viveria o tempo que teria de viver, mas ele necessitava vivenciar aquelas dores e sofrimentos, porque era o que ele precisava e o que ele, na época, para se limpar a nódoa do seu perispírito e se sentir quites para com a sua consciência e para com a consciência universal, que é Deus. Porque os dois irmãos, Raquel e Adelino, já tinham perdoado ele. E aí, muitas das vezes, a gente é espírita, a gente escuta alguém sempre nos perguntando: ah, Vital, mas então se o irmãozinho assassinou o outro a tiros, ele vai ter que ser também morto pela espada, como eu disse? Aquele que pela espada fere, pela espada será ferido? Sim e não. Sim, se houver necessidade para o melhor entendimento e aprendizado daquele irmão. Não, se ele não necessitar mais do espetáculo sangrento para o seu desencarne. Como é o caso de Sigismundo, ele não necessitava mais. Então, para ele, não seria mais um fato educativo. E nós temos que compreender que a lei de Deus ela é toda educativa e não punitiva. Apesar de parecer uma punição, mas, na verdade, somos nós que estamos indo de encontro à lei e criando as penalidades. E a lei é aplicada para que nós possamos aprender. Tanto que ninguém é impedido de fazer o bem. Como não existe essa figura que as pessoas reencarnaram para fazer o mal. Existem outras situações que a gente vai ver um pouco mais à frente, creio eu, sobre a questão, infelizmente, que muitos irmãos que reencarnam de maneira compulsória em situações lastimáveis, né, da questão do débito estacionário. Débito estacionário. Que nós vamos ainda falar nisso também. Nós vamos ver essa questão do débito estacionário. Mas para entendermos ele, vamos voltar atrás. No livro Ação e Reação, de André Luiz, né, ele tem um capítulo chamado Débito Estacionário, para aqueles que quiserem ler e se aprofundar. Aliás, leiam o livro todo. É maravilhoso. É muito bom. É fantástico. Mas, para aqueles que já tiverem lido e podem ter esquecido, é natural, é no capítulo 13, Débito Estacionário, que está explicando tudo isso. Sabino e Poliana, durante 1000 anos, nós não estamos falando 1000 dias, estamos falando 1000 anos, sucessivas reencarnações, tiveram todas as oportunidades possíveis da espiritualidade amiga para desenvolver o amor, a indulgência, a fraternidade, a caridade. Eles tiveram poder, tiveram dinheiro, riqueza no caso, tiveram saúde sempre, tiveram todo o aparato necessário. Mas, infelizmente, Sabino, translocado, o tempo todo, reencarnação após reencarnação, gerou homicídios, guerras, rebeliões, furtos, roubos, desarmonias. Causou suicídio nos irmãos, terror, pânico, junto com a sua amada Poliana. Chegou a um ponto que, para o bem deles, eles foram reingressar no mundo das formas, no plano físico, de maneira muito sofrida. Sabino, não compreendendo nada que estava acontecendo, preso na sua loucura, no seu egoísmo, no seu orgulho, na sua vaidade, viria como paralítico, surdo, mudo, cego, atrofiado. Poliana, a companheira infeliz, que fomentava nele também os desatinos, conseguiu, no plano espiritual, compreender algo um pouco além da visão material. E ela começa ali um processo de arrependimento, um pouco tocada. Ela será a mãe infeliz, miserável, pobre e doente que receberá Sabino, onde eles viverão em situações precárias de todas as formas, para que pudessem, né, evitar mais malefeitos, porque Sabino não teria como causar malefeitos. E ela poderia começar ali a angariar alguns créditos para
a caminhada que ainda seria muito longa de resgate. Ao mesmo tempo, temos que lembrar que nosso irmão Sabino e Poliana estavam sofrendo ataques terríveis no mundo espiritual, de todos aqueles que eles fizeram tantas covardias, humilhações e maldades. E, ao mesmo tempo, eles estavam sempre, através do seu ódio que não cessava, principalmente de Sabino, fortalecendo as hordas infelizes. E ficava uma desarmonia muito grande. A doutrina explica que, por bondade de Deus, né, e através do acréscimo da misericórdia de Jesus, que sempre intercede por todos nós perante ao Pai, pediu que ele fosse isolado e depois trazido, para que ele não fosse identificado e não sofresse os ataques dos obsessores, que poderiam achá-lo aqui na Terra. Sim. André Luiz, muito comovido, como sempre, na sua sensibilidade, e ele fala, mas o nosso irmão ele não tem nem noção de quem ele é. E aí, Lísias diz, não, ele tem sim. Vamos adentrar a sua mente, vamos nos concentrar. E aí ele se concentra. E eles percebem que Sabino continua vivendo como lá atrás, outrora. E aí ele pergunta, você não acha que deveria modificar certas situações, as pessoas? Ou seja, ele faz uma pergunta para ver se houve alguma mudança. Ele diz não. Todos estão na terra para nos servir. Só servem para isso. Ou seja, ele continua endurecido. A Poliana, quando fala, ele sente as vibrações em seu perispírito. Por isso que ele se mantém atrelado a ela. Sim. Só que aqui a gente vê que em tudo tem a bondade. Nesse capítulo explica que a nossa irmã Poliana estava muito doente e ela iria desencarnar naquela noite, mas não podia. Os espíritos que estavam lá, observando e amparando a família, vão até e dizem para Clarencio e para Lísias, olha, ela deve desencarnar esta noite, ela está muito doente. E aí a primeira pergunta é, ela está revoltada? E eles dizem, não. Ela está inconformada? Não. A postura dela é de resignação. E aí eles dizem, vamos lá rapidamente para auxiliar a nossa irmã. Pois o Sabino depende dela, ainda tem que ficar mais tempo no plano físico. E eles vão lá e aplicam passes magnéticos, conseguem retirá-la da parte no desdobramento e levam ela para uma outra região, e vem 5 espíritos de flama azul, onde aplicam energias quintessenciadas de alto poder de energização no seu plexo solar, no seu plexo coronário, e ali ela vai se sentindo fortalecida. E eles dizem, mas amanhã ela vai acordar e terá fome, ela precisará também de medicamentos. E aí a espiritualidade amiga diz, não tem problema. Nós vamos intuir irmãos que já buscam trabalhar no bem para que por aqui passem. Ajudá-la. E eles vão passar por aqui para auxiliar e para fazer tudo aquilo que é necessário. É por isso, minha querida irmã, que André Luiz falou uma grande frase. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Quando nós estamos com nossas sintonias, com nossas antenas, com os nossos pensamentos, com o nosso coração, apesar de nossas faltas, de nossos erros, de ainda cairmos, de vacilarmos, porque é natural, como já disse o próprio Emmanuel no livro Fonte Viva, não intente retirar milênios de trevas numa só reencarnação, você não conseguirá. Mas, como nós já estamos predispostos a fazer o bem, e como a doutrina do Cristo é a doutrina do amor, e como em tudo tem a sapiência e a inteligência suprema de Deus, se formos esperarmos sermos perfeitos para cuidarmos de seres imperfeitos, nunca teríamos saído da idade da pedra. Sim. Então, seres imperfeitos, buscando a mudança, vão auxiliar seres imperfeitos que estão necessitados. E com isso, nós transformamos a imperfeição em perfeição. E nisso nós transformamos atitudes antigas, menos felizes, viciações, hábitos que nos trouxeram tanto sofrimento, em novas modalidades, em novos pensamentos, em novas atitudes renovadas. É como a mediunidade com o Cristo. É de um trabalho, é de uma potencialidade, é de uma beleza assustadora. Todos ganham, todos crescem. Então, em tudo nós vamos sempre ver a misericórdia do Pai, o que vai totalmente de encontro com aquele Deus antigo, o Senhor dos Exércitos, até porque, se for assim, os dois lados tinham deuses e rezavam cada um para o seu Deus para ganhar a guerra. E apenas um ganhava. Seria empate a vida toda, e não é assim que a história nos conta.
Então, nós temos que entender que o mais importante de tudo, nós regressamos para amar, para perdoar, esquecer o passado. Temos leves lembranças, mas se fôssemos para viver do passado, Deus tinha permitido que nós sempre relembrássemos o passado. Não, não é por aí. O que importa é o momento agora e fazer nesta encarnação tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Sempre podemos fazer, e como diz Divaldo, sempre podemos fazer um pouco mais. Um pouco mais. Nós queremos agradecer a você por esse nosso bate-papo tão interessante, tão importante, né? Que serve de reflexão, porque muitas vezes nós passamos pela vida e não atinamos da importância que cada dia representa nessa nossa existência, né? Às vezes deixamos coisas importantes para amanhã e para depois da manhã, para daqui a 10 anos, e quando vamos para a espiritualidade nos arrependemos de ter perdido tanto tempo, né? Sim, o amanhã ele sempre existirá, mas para nós que estamos encarnados, temos que compreender que o hoje é a ferramenta primordial que nós temos, o momento que nós podemos exercitar a caridade, o amor, o auxílio ao próximo, e é o que nós temos para trabalhar. Amanhã, com certeza, existirá, mas nós não sabemos se nós estaremos amanhã aqui. Exatamente. Então, temos que trabalhar o hoje da melhor maneira possível. Isso aí. Muito obrigada pela sua presença. A oportunidade. Queridos amigos da TV Zoom, nós desejamos a todos uma semana de muita paz, mas acima de tudo, de vivência do Evangelho de Jesus. Fiquem com Deus. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.